Bom dia, que a graça e a bênção do Senhor estejam sobre você. Hoje é terça-feira, né? Dia 26 de maio. Hoje eu vou partilhar com vocês uma situação que eu vivi em viagem. Nós viajamos para uma cidade, para um estado diferente, né? E a gente saiu bem cedinho de lá. A gente saiu de lá, era umas 4 horas da manhã, para que quando a gente retornasse, né, nossa cidade de origem, a gente chegasse cedo, né? A gente chegasse era 8 horas de viagem. Então a gente saiu de lá do lugar 4 horas da manhã. Quando a gente saiu 4 horas da manhã, o céu obviamente estava todo escuro. E aí a gente pegou a estrada era uma estrada boa, duplicada, uma estrada em boas condições. No entanto, quando deu, acho que 4h30 da manhã, 4h45, a gente passou por um lugar, né, por uma estrada, gente, que a gente só tinha neblina. Só tinha, dentro do carro eu não conseguia ver nada. E aí meu marido tava com o farol alto e a gente tentando enxergar. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu comecei a orar. Eu tava com o texto na mão, né? Eu só comecei a orar. E eu imaginei, meu Deus, a gente tem que parar, a gente tem que parar. Eu na minha cabeça, né? Só que ao mesmo tempo, na minha cabeça eu falava assim, mas peraí. Se a gente parar aqui nessa pista, é um risco não só pra gente, mas pra outro motorista também que pode estar vindo atrás da gente. Por quê? Porque a pista com essa má visibilidade, obviamente eles não vão, por mais que o carro estivesse com as luzes acesas, não enxergar, porque primeiro que estava escuro ainda e a neblina não estava deixando a gente ver nada. E aí eu falei, meu Deus, a única opção que tem, a gente não pode parar para esperar o sol amanhecer, a única opção que tem é continuar. E aí meu marido, obviamente, né, reduzindo a velocidade, foi indo, porque não tinha outra opção. Se a gente parasse, era um maior risco ainda. E depois, né, aí foi dando... E eu fui orando, eu falei, Senhor, acorda esse sol logo, Senhor. Eu fui orando. Quando deu 5 horas da manhã em ponto, o sol começou, né, obviamente os raios do sol começou a despontar. E aí, o que ocorre? Aí, quando a gente começou, né, já a ver, ter uma claridade na estrada e tudo, na via, aquela estrada que antes estava tão assustadora, né, por conta da neblina, por conta da má visibilidade, ela estava normal, uma estrada comum, sem perigo, né, porque a luz do sol estava irradiando sobre ela. Isso me fez refletir algo. Existem momentos na vida da gente que nós estamos, né, em uma estrada escura, cheia de neblina, com a má visibilidade. No entanto, a gente quer parar. A gente quer esperar para ver um melhor momento. A gente quer esperar para ver se melhora. Só que se você parar, é um perigo, sabe? Como no carro. Se a gente parasse naquela estrada, ia ser um perigo, não só pra gente, mas pro outro também. E a única opção era seguir. A única opção que a gente tinha de se manter seguro era ir em frente. E muitas vezes na nossa vida, a nossa única opção de estar seguindo também a Jesus é ir para frente. Por mais que a situação esteja desesperadora, por mais que a estrada pareça que você está sozinho, é ir para frente. Quando o raio do sol começou a despontar, eu falei, meu Deus, é realmente das trevas à luz, né? Por quê? Porque antes do sol raiar, estava tudo trevas. Assim é a nossa vida. Quando você coloca uma situação, né? Quando você está em umas trevas de uma situação, mas quando você coloca a luz do Senhor, aquela estrada que era tão difícil passar, ela se torna mais fácil, né? Então, esse é um convite para você, que de fato você compreenda que, independentemente da situação onde você esteja, coloque ela na luz do Senhor. E o que é a luz? É a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia. Gente, a minha vida é outra antes de ler a Bíblia e depois que eu comecei a ler a Bíblia. E vai ter dias que você não quer ler, vai ter dias que vai ser chato, vai ter dias que você só vai ler um versículo, vai ter dias que você só vai ler um capítulo. Mas não desista, prossiga, coloque toda a sua vida à luz do Senhor.
e de fato você vai poder depois, né, olhar e falar assim, essa estrada que eu pensei que era tão assustadora, na luz de Cristo, ela não me põe mais medo. Um bom dia, uma boa semana pra gente. Que Deus te abençoe.